Queridos irmãos, então nós vamos gravar mais um vídeo, que já é a cota de hoje. Então, 245, então é só para você ver. Nós já gravamos 5, 6, 7, vai para 8 vídeos agora, e nós ainda nos encontramos na segunda questão. Então é assim mesmo, né? Nós temos todo o tempo do mundo. E Kardec faz uma outra pergunta dentro da mesma pergunta, da seguinte forma: contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? É óbvio que Allan Kardec, nós aqui no esmiuçamento, nós temos observado essa questão. Que tem certas perguntas que Allan Kardec, ele as faz de uma forma assim, vinculando ela aos conceitos humanos, como esta aqui. Porque esta questão aqui, ela não é uma questão que possa alavancar o espírito. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ela não é uma questão que possa ajudar o espírito a se alavancar no seu processo evolutivo, e sim acomodando-o na situação que se encontra. Porque tanto se ele vai para o lado esquerdo é uma coisa, quanto para o lado direito é a mesma coisa. Nós é quem devemos separar o joio do trigo. Aí os bons espíritos respondem assim: não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso. Então você observou, né? É o que nós acabamos de dizer. Não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, né? Quer dizer, ele não teve assim nem desejos, ele não agiu assim com interesse e nem com desinteresse. Ele não agiu. Então tá a questão preconcebida. Ele não usou desse processo preconcebido.
pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Aqui nós temos aqui agora a questão 894, tá? Que nós vamos dar uma olhadinha nela. Mas veja bem, que lhe permitirá alcançar felicidade muito mais depressa do que seu irmão que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, depende exclusivamente de nós chegar no final da maratona mais depressa ou continuarmos no princípio da maratona. Porque Deus não exige nada de ninguém, não cobra, você entendeu? Então, olha só, do que se sofre um certo grau de progresso, que ele permitirá alcançar felicidade muito mais depressa do que seu irmão que mais positivo faz o bem por cálculos e não impelido pelo amor natural do seu coração. Então aqueles que fazem, que não fazem o bem por cálculo, não impelido pelo ardor natural do seu coração, esses são mais quistos. Esses são muito mais bem amparados, porque eles não fazem assim preconcebidos, eles não fazem por interesse. Mas existem seres que fazem assim desinteressadamente, Luiz? Existe. Ora, eu não sou ninguém, eu assumo isso, mas tem vezes que algumas pessoas, uma vez uma senhora bateu em meu ombro e eu até me assustei, porque eu falei assim, mas quem é essa senhora? Oi, Luiz Antônio, pensei, eu vou cumprimentá-la, porque ela me cumprimentou. Oi, como é que vai? Tudo bem? Ai, graças a Deus, superei aquela fase difícil na minha vida. 7 filhos, Meu marido morreu. Eu pensando, Jesus amado, Maria José, salve rainha, com todos os apóstolos junto. Pensei, Quem é ele? Quem é essa mulher, gente? Meu marido morreu e se não fosse você ter levado aquelas cestas básicas todo mês, eu não sei o que seria de mim e da minha família. Eu pensei, mas essa mulher está confundindo eu com Toninho Piscirilo, porque Toninho Piscirilo que é o homem de bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Toninho Piscirilo que é o homem de bem em São Sebastião do Paraíso. Vamos desculpar as pessoas. Esse aqui é o homem de bem. Eu não. Que isso? Mas então você superou, minha amiga. Superei, graças a Deus. Minha filha casou. No entanto, minha filha tá vindo ali. Olha pra você ver, minha filha. E eu me lembrava da filha dela, mas não me lembrava dela, porque ela, na época, muito sofrida, tadinha. Aquela mamãe, magrinha, parecia um esqueleto. Não humilhando não, é para dizer a verdade. Muito sofrimento. 7 filhos. O marido morreu, tadinha. Ela ficou
criando 7 filhos pequenininhos. Aí quando eu vi a filha dela, eu me lembrei, é ela. Aí eu falei assim, nossa, mas você tá tão bonita. É uma forma de agradar as pessoas, né? Ela falou, eu estou bonita assim, Luiz, você não sabe por quê. Eu falei, mas por quê? Porque eu me casei de novo. Eu falei, opa! Então o casamento surtiu efeito. Foi bom. Porque é aquele monte de osso. Agora essa mulher simpática, e o pior que a filha dela, que na época era bonita, tinha assumido agora o lugar da mãe. A hora que eu olhei a filha, eu falei, meu Jesus amado, eu achava que eu era que tinha passado na fila da feiura 10 vezes, a filha dela passou 20 vezes. Aí eu me lembrei dela, Dona Geralda, e tal, que prazer e tal. Então eu ajudei essa mulher uns 2 anos com cesta básica. Só que eu não me lembro. Eu não me lembro de ter levado uma cesta básica para essa mulher. Eu acho que eu estou sendo sincero, hein? Porque se eu me lembrasse de uma, pelo menos eu diria, não, eu me lembro de uma. Mas não me lembro. Olha só para você que interessante. Então, essa é que é a caridade desinteressada. Entendeu? Essa não é a caridade preconcebida. Você não fica ali, sabe, pensando, eu vou fazer isso porque depois eu vou e tal, e tal, e tal. Não. Entendeu? Então aqui Kardec nos manda aí para a questão 894. Vamos lá. 890, 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisam vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencer? E a vence? Resposta. Só não tem que lutar aquele em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfarão. Por isso é que... Nossa, que pergunta longa. Resposta. Os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam a sua ação. Lhes parece simplíssima. O bem que lhes tornou um hábito devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus atos opostos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos os espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que no mundo mais adiantado do que o vosso, constitui a regra, do que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desse mundo, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Olha só, que maravilha, não é verdade?
Aí Kardec faz uma outra pergunta aqui. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos os nossos caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e nos elevarmos? Resposta: não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridosos. Não, ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar-se de Deus, pois que é o fim para o qual deve todos tender. Agora, isso é muito relativo. Pois que é o fim para o qual devem todos tender. Esse fim para o qual todos devem tender, ele é relativo, porque a níveis assim inimagináveis na evolução, todos nós havemos de chegar, de conquistar, mas de nos igualarmos a Deus, jamais. Então, todos nós almejamos o nível puro, perfeito. Mas o puro e perfeito não é Deus, porque Deus está além desse conceito de puro e de perfeito. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é presente. Deus não é passado e não é futuro. Vamos pensar da seguinte forma. Pegue um aquário e coloque um peixe lá dentro daquele aquário. Por que que o peixe vive? Porque ele encontra-se dentro do aquário. Retire o peixe para fora, ele morre. Dentro do aquário, ele vive. A mesma coisa somos nós. Nós nos encontramos no todo supremo. Nós nos movemos no todo supremo. Nós nos exercitamos no todo supremo. Para pejorativamente dizermos, Deus é o nosso aquário e que fora dele nós não conseguimos viver. Até porque fora de Deus não existe fora de Deus, porque tudo é ele. Paulo quem disse isso, e um amigo meu me arrumou, e eu agradeço mais esse amigo. Então são coisas que eu não esqueço que os amigos me fazem. Paulo, né? Atos 17, 28. Pois nele vivemos. Nós vivemos no onisciente, no onipresente e no onipotente. Nos movemos nele. E existimos
nele. Agora, gente, isso aqui vai ficar tão gostoso no capítulo que chama Os Três Reinos. Você vai ver isso aqui lá. E você vai ver bastante assunto do livro Evolução em Dois Mundos nos Três Reinos. Você vai ver muita coisa lá. Aqui eu ainda tô dando uma pinceladazinha, você entendeu? Para poder disfarçar, mas lá você vai ver o bicho pegar. Então, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridosos. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida presente, na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar-se de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então é isso aí. Aqueles que visam lucro em tudo retardam o seu progresso. Aqueles que não agem, premeditadamente, obviamente, esses alcançam a evolução mais fácil, mais rápido. Depende dele. Depende de nós hoje sermos melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. A doutrina assim nos explica. Entendeu? Então, você vê aí nestas questões tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Eu não sei se você tem visto em todas as questões as virtudes e os vícios. Eu não sei se você tem visto. Eu tenho visto virtudes, eu tenho visto atributos, eu tenho visto diversos tipos de qualidades nestas questões, todas as quais nós acabamos já de proferir. E como eu tenho visto também centenas de vícios arraigados a todas essas questões. Porque o fato de você não praticar as virtudes positivamente, você já pratica os atos viciosos automaticamente devido ao teu instinto primitivo. Porque o que não é positivo é negativo. Então, por ser negativo, você enxerga aí os vícios. Quando nós os amealhamos e que leva-se séculos e mais séculos e mais séculos para que eles se desagreguem de nós através de nossa evolução. Não parece ser fácil, gente? Parece ser fácil demais isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Vamos agora para o próximo vídeo, mas vai ser na próxima noite, porque na verdade aqui, como se diz, o velho já está cansado. O velho não aguenta,